forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? E aí, quer construir? Fala pessoal, Luiz Diego hoje com mais um podcast trazendo uma engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, Patrícia, minha amiga, muito prazer, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Conte mais para os nossos telespectadores, se apresente. Muito obrigada pelo convite, Diego, por estar aqui no nosso programa, aqui na Metrópole Aracaju. E aí, quer construir? Parabéns, tá? Pelo podcast maravilhoso que tem sido realizado aí com as categorias da engenharia. Olha, é um prazer enorme estar sendo parte dessa dinâmica de vários assuntos que estão ligados à engenharia. E eu sou Patrícia Rodrigues, professora do Instituto Federal de Sergipe, engenheira química e de segurança do trabalho, além de consultora de SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado das normas ISO, e também especialista na área de petróleo e gás. E também faço aí as consultorias, né, da área de segurança do trabalho, além de aqui na Metrópole Aracaju tem um programa especialíssimo que é o Gerenciando Riscos. Maravilhoso. Todas as segundas-feiras com a parceira Vaneide Neta, que é as donas da SST, que é o nosso programa aqui semanal, que é um grande sucesso aí de audiência para o público da segurança do trabalho. Maravilha, é isso maravilha. Aí. Ô, Patrícia, então, a sua engenharia é uma engenharia mais específica, é uma engenharia que, na época que eu era estudante, né, o pessoal não procurava tanto. E aí, o que te motivou a procurar engenharia química? Olha, foram várias situações. Uma delas que eu sempre gostei de lecionar, matemática, física e química, desde a época que eu comecei mesmo o segundo grau, sempre tive contatos com pessoas que sempre precisaram estudar matemática, principalmente. Eu sempre tive afinidade com as ciências exatas. Então, diante dessa questão, eu nunca deixei de realizar aulas particulares. Então, sempre fiquei motivada para futuramente entrar numa área dessa natureza, que me direcionasse para estudos voltados à matemática em si, para que as pessoas pudessem assim ter o meu apoio. Então, eu sempre ministrei aulas particulares. Maravilha. De física, química e matemática, principalmente matemática. Eu fui professora do Colégio do Estado de Genal Tavares de Queiroz, lecionei também em outras escolas, mas, assim, sempre a matemática fez parte da minha vida, e a química também. Então, a engenharia química surgiu por vários motivos, principalmente por motivos caseiros, porque eu sempre fazia algumas coisas caseiras em casa. Sempre gostou da experiência, né? Sempre gostei de realizar, assim, alguns experimentos em casa, principalmente com alimentos, com experimentos com docinhos, comidas, corantes, coisas do tipo. Então, a minha avó, ela sempre fazia várias guloseimas, e eu cresci assim, acompanhando minha avó fazendo várias coisas na cozinha, e gostei muito de ajudá-la, fazendo o que ela sempre gostava. Então, eu fui fazendo, assim, ao longo do tempo, vários experimentos, e também com minha mãe, né? E associei tudo com matemática, e foi surgindo o amor pela engenharia química, por causa também de influências de pessoas que já estavam na área, tá? Não era só porque eu gostei por gostar, não, por causa de amigos que já faziam parte da área. Do seu ciclo de Era amizade ali. do meu ciclo de amizades. Interessante. Então, eu fui sendo um pouco influenciada por esse lado aí, tá? A química para mim, meu Deus do céu, que minha professora não me escute. Eu sempre gostei, sabe, de ter essa participação ligada aos experimentos. Interessante. Porque tem muitas ações que são realizadas na área que realmente precisam de uma comprovação, de uma análise, de uma observação. Então, eu sempre gostei de observar como funcionam os processos, tá? De reações, como as cores, elas são importantes na área para que nós possamos ter uma viabilidade
de concepção de algum produto. Uhum. Então, tudo na engenharia química é fascinante. É uma área que realmente agrega valor no mundo inteiro, em vários tipos de profissões, de vários segmentos, setores que eu falo, né? Então, Industriais. justamente, É isso aí. quais setores de atuação do engenheiro químico, para aqueles que não têm tanto conhecimento nessa área? Olha, temos têxtil, alimentos, petróleo e gás, processos de vários tipos de indústrias, sabe? Então, é muito amplo. É muito amplo. O meu estágio foi na fábrica de cimento Votorantim. Fiz Então, obra eu lá tive já. uma excelente oportunidade de trabalhar no setor ambiental e, inclusive, a consultoria. Porque na questão de consultoria, nós temos a oportunidade de conhecermos como funciona o atendimento às condicionantes ambientais, para que as empresas possam garantir aqueles processos de arrimas e outras atividades que envolvem o monitoramento de aspectos ambientais. Então, eu tive uma excelente experiência como estagiária por 2 oportunidades em empresas de consultoria e também na própria fábrica de cimento. No estágio, logicamente, numa empresa de consultoria, existe a oportunidade de conhecermos vários aspectos de procedimentos a tratar na engenharia, ligado à matemática e aos procedimentos. Então, é encantador trabalhar numa empresa de consultoria e, por conta dessa atividade de consultoria que o engenheiro químico pode, assim, realizar, eu fui adquirindo esse anseio de futuramente ter uma empresa de consultoria após a minha formação. Maravilha. E foi o que aconteceu. Eu me direcionei justamente para a formação da empresa na área de segurança do trabalho. Depois da graduação da engenharia química, eu já emendei com a especialização em engenharia de segurança do trabalho, foi a minha primeira especialização. Tá? Então, já tenho, vai fazer agora em março 24 anos de carreira que eu tenho na área de engenharia química. Então, eu tenho um prazer enorme de participar de várias ações que envolvem a cadeira, a modalidade, né? Chamamos assim, a modalidade de engenharia química, que envolve assim, outras categorias que fazem parte desse leque que a química é envolvida. Né, Diego? É isso aí. Patrícia, tive o prazer de ter você como colega lá no plenário do CREA, Sim. aqui de Sergipe. E você sempre vi você sempre atuante na sua Câmara, né? Que é a Câmara Mista. É a Câmara Mista. Isso, a Muitas pessoas não sabem por que é mista. Eu vou explicar. É porque envolvem outras modalidades. A Câmara de Engenharia Química era pura, porque eu já tinha sido conselheira de uma outra oportunidade. Certo. E como nós temos um período de 3 anos como conselheiros, precisamos ficar um período afastados. E na primeira oportunidade, a Câmara era mista. E agora, na última oportunidade que eu tive prazer de participar, é integrada com Geologia, Minas e Segurança do Trabalho, porque não tinha a Segurança do Trabalho no CREA. Justamente. Então, nós conseguimos 2 cadeiras na última gestão e nós tivemos aí uma participação maravilhosa dos colegas, Helder, dos 2 Helders, né? E tivemos assim um grande sucesso no último triênio, né? Junto ao CREA, e meu período ele finalizou no último dia 31 de dezembro de 2023. E o que foi que te fez despertar o desejo de ser conselheira? Não quero ser conselheira do CREA, porque então, quem não sabe, a gente trabalha bastante, né? É verdade, trabalhamos muito para análise de processos, principalmente para viabilizar os registros profissionais dos colegas, e também eu tive a oportunidade de participar de câmaras, né, de comissões no CREA, não foi só ligada à Câmara Mista, não. Eu tive a oportunidade de participar da Comissão do Meio Ambiente, que é uma comissão importantíssima que faz parte do CREA, e da primeira vez eu fiz parte da Comissão de Ética Profissional, que também vale muito a pena qualquer conselheiro participar dessa comissão. É uma das comissões principais, né? É verdade. Então, participar do CREA é um processo de aprendizado para qualquer engenheiro, para qualquer engenheira, principalmente quando envolve mulheres, porque junto ao conselho nós temos um grupo
especial do Programa Mulher. Pronto, isso aí que eu Então, quero saber de tive você e sua visão, Pois né? é, então eu tive o prazer de participar como membro, representante dos conselheiros da plenária, como membro do Programa Mulher. Então, é importantíssimo porque nós estabelecemos um plano de trabalho, fazemos um acompanhamento do que pode ser viabilizado junto ao público feminino, não somente a nível regional, mas também nacional. Então, existe um apoio muito grande do CONFEA a respeito do Programa Mulher e que ele deve cada vez mais ser disseminado com várias outras categorias. Inclusive, assim, eu falo disseminado no termo de integração com outras modalidades de profissões, sabe? Uhum. Que é muito interessante, a gente está sempre promovendo ações proativas para as E o mulheres. que é que falta para captar e então desejo, criar esse desejo na mulher participar do nosso sistema, que é pouco, né, ainda, né? É verdade. Então, existem várias situações que, assim, nós poderemos assim colocar aqui no programa. Existem prospecções voltadas ao CREA Júnior, que é uma modalidade também muito importante, que faz parte do Conselho, Uhum. para que nós possamos conscientizar as futuras engenheiras a estarem presentes no sistema, com fé a CREA Mútua, para que elas possam saber os seus direitos e deveres, para que elas possam saber o que significa a responsabilidade técnica perante projetos, para que elas possam assumir responsabilidades. Então, existe uma ampliação de vários tipos de conhecimentos que as mulheres poderão estar inseridas. E existe também as entidades profissionais, Justamente, que que é muitas através pessoas, dela, né? que na própria universidade, pelo menos na época que eu estudei, não existia uma campanha sobre entidades profissionais. Eu só fui saber, depois de formada, que existiam entidades profissionais para que nós pudéssemos estarmos assim coligados, né? Uhum. E Inscritos se sentir representada, né? e se sentir representado no conselho. Então, eu tive assim alguns direcionamentos Uhum. de ex-professores de engenharia química que já se aposentaram, outros que já faleceram devido à Covid, sabe? Então, foi muito importante a questão da minha participação junto ao Conselho, tendo essa representatividade junto ao SENGE, que eu sou afiliada no SENGE, também agora no Clube de Engenharia, Da engenharia. né, que é muito importante colocar aqui. E nós temos, assim, uma série de providências junto à melhoria mesmo dos processos internos das entidades. É Então, é interessante. muito interessante que nós possamos fazer parte cada vez mais, estarmos mais próximos, tá? Mesmo não estando atuando diretamente na Câmara, mas acompanhando o desempenho, o desenvolvimento dos colegas. Porque, se houver necessidade, nós poderemos apresentar algum produto, uma possibilidade de parceria com o CREA. Como eu posso Né? melhorar se eu não estou próximo, né? Se eu não tenho. Cobro se não A estou perto. questão é a gente não se distanciar das ações proativas que o Conselho sempre oferece para as categorias de engenharia. Todas as modalidades elas podem ser beneficiadas diante do que houver assim a necessidade. Tudo por demanda, tudo é importante e a engenharia de segurança ela está aí também tendo sua contribuição. E eu fiz uma contribuição importantíssima o ano passado, em agosto, que foi o lançamento do meu livro, que está aqui. Tá, vamos falar dele daqui a pouquinho. Fábrica é social. Então, através dessa contribuição, tá, a minha visibilidade, esse era o meu sonho, era ter uma visibilidade nacional. Um dos meus sonhos. Ainda vai realizar vários. Esse foi um dos meus sonhos que eu jamais imaginei, depois de 23 anos de carreira, lançar uma obra, eu sendo professora, tendo muitos conteúdos para poder juntar alguma coisa e montar um material para os meus alunos. Uhum. Porque o meu objetivo maior foi juntamente as categorias profissionais que eu tenho, entrada como engenheira de segurança do trabalho, montar um material para que os futuros profissionais e também profissionais da área de segurança do trabalho pudessem se nortear
sobre os principais procedimentos que envolvem uma empresa hoje para poder se certificar, sabe? Eu falo aqui no livro de como funciona o sistema de certificação, né? Eu acompanhei muito os processos de auditoria quando eu fui funcionária da Ingepet, que é uma das empresas de petróleo e gás. Né? Então, antes de fundar, né, a Ícone Consultoria, eu fui do SESI, né? Eu fui funcionária do SESI por 2 anos e meio, e 2 anos e meio inserida no meio do petróleo e gás. Né? Eu trabalhei 5 anos antes da Ícone Consultoria. Mas no Instituto Federal são quase 20 anos de carreira como docente, concursada, né? Como professora efetiva, e também tive... Selecionava lá... Eu tive um período como substituta, depois eu fiz o concurso para efetiva. Selecionava qual cadeira lá? Segurança do Trabalho. Segurança do Trabalho. Sempre curso de Segurança do Trabalho. Eu sempre lecionei no curso de Segurança do Trabalho, que é a minha modalidade. Bom, já que você tocou nesse assunto aí, que seria uma das perguntas mais à frente, sim. Esse sonho realizado do livro, um sucesso, eu já li, aconselho a quem não comprou ainda que compre, e ela vai falar para a gente como é que consegue adquirir, né, o seu livro. Só me procurar, para que eu possa poder promover, sabe? Pronto. Esses exemplares, porque, assim, existe, tá, uma logística que precisamos viabilizar a quantidade, para onde vai. Esse livro já foi para vários estados. Olha que maravilha. Maravilha. Né? Eu já mandei para algumas pessoas, profissionais de segurança do trabalho de outros estados que me acompanham através das redes sociais. Então, muitas pessoas elas dizem, olha, as redes sociais só tem o que não presta, mas não é bem assim. É porque as pessoas não sabem aproveitar a rede social e o tempo para estar na rede social. Não é o dia inteiro. Você tem que selecionar um horário para você administrar o que você tem dentro da rede social, porque senão você não trabalha. Porque realmente tudo... Vive no mundo virtual e esquece o real. Tudo é o mundo virtual. E muitas pessoas dizem assim, como é que você aguenta? Eu não entendo. Como é que você aguenta ficar postando tanta coisa? E você é bem atuante, né? Eu te acompanho, você é bem atuante. Mas não é só eu que posto as coisas, não. Eu tenho um assistente. Interessante. Né? Eu não faço tudo sozinha, não, porque senão eu não trabalho, Diego. É verdade. Eu estou nesse caminho aí. Eu estou aqui com o a gente tem que ter uma produtor Murilão ali. Uma assessoria de marketing para esse tipo de situação. A depender da situação, você posta as coisas, né? Porque o conteúdo vem da sua cabeça. Porque às vezes você diz uma coisa por áudio a alguém interpreta de uma maneira diferente e posta o que você não quer. Eu já fiz isso algumas vezes. Faz alguns cortes, né? Pega pedaços e solta o que não é para soltar. Eu já fiz isso algumas vezes, algumas correções de textos que eu não queria que fosse para o perfil, né? E eu mesma fiz a edição e coloquei lá como eu achava que deveria ser feito. Eu tinha até conversado aqui com um colega nosso sobre essa questão do engenheiro hoje em dia, ele virou um blogueiro. Porque para você vender sua ideia, hoje a mídia social é o caminho. Ajuda. Né? É uma forma de apoio para que você possa ter visibilidade e mostrar uma potencialidade de ser contratado pelo trabalho que você desenvolve. Justamente. É uma janela aberta para todos. É uma janela para o mundo comercial, de todas as modalidades. Se você pegar, você vê todas as modalidades ali. Você aprende bastante com vários profissionais. E o incrível é que existem muitos conteúdos que são gratuitos. Né? Então, é importante. Agora, viabilize como gerenciar esse tempo, tá? Para que não prejudique a sua atividade. É verdade. É isso aí. O que importa é você selecionar a parte do seu tempo para poder se dedicar uma horinha para aquilo que você quiser, que o seu público tenha conhecimento, entendeu? Na descrição, a gente vai colocar o perfil da Patrícia para poder vocês adquirirem esse livro e aconselho bastante, porque é muito bom. Conteúdo de primeiríssima. Parabéns pelo livro. Obrigada. Quero agradecer aqui aos patrocinadores, a 3D Engenharia, nosso amigo Daniel. Quero agradecer também a Soedes Empreendimentos, nosso amigo Adiclei. Quero agradecer a nosso amigo Adestines, da Aval Arquitetura. Quero agradecer ao barbeiro Marcelo, lá na Farolândia, grande Marcelo. Quero agradecer a LDVL Construções Sustentáveis, no nome de Alex Darlan. Quero agradecer a Geobras, no amigo Danilo.
Patrícia, Hein? você como especialista, e você falou que já tem essa vivência de 23, 24 anos de experiência. 23. 23. Partindo para os 24, agora Partindo em para os março. 24. Então, estamos já lá, né? Então, você já deve ter vivido muita coisa. Nossa, bastante. E o que está aqui é uma amostra, Diego. Um resumo. Eu ainda posso fazer uns 4, Oh, sabia? maravilha. Então, Sério. esse é o primeiro. Esse é o primeiro, porque essa primeira aqui foram os fatos mais interessantes que eu levei em consideração Uhum. e fiz uma amostra, sabe, de pontos importantes que faz parte do gerenciamento de riscos. Maravilha. Em relação às empresas que eu tive vivência, né? Uhum. E um dos capítulos aqui, O que é que ele você pode mostra... soltar assim um docinho para o pessoal querer pegar esse livro e ler? Olha, existem várias situações assim interessantes, importantes. Por exemplo, na questão de análise de riscos, tá? É uma situação assim que envolve todas as categorias que o profissional de segurança precisa viabilizar. Existe hoje o gerenciamento do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é aplicável às empresas, principalmente de grau 3 e 4, na categoria de riscos. Então, aqui eu abordo um pouco a respeito de como nós poderemos chegar a um denominador comum e priorizar ações necessárias, tá? Com a construção de um plano de ação para que aquele profissional possa, assim, estar atendendo os requisitos legais trabalhistas. Uhum. Tá? Porque hoje tem o E-Social envolvido, inclusive está aqui no capítulo, num dos capítulos fala sobre o E-Social. Mais uma burocracia para a gente que constrói. Muitas pessoas até hoje não sabem como é esse lidar E-Social, com ele, né? como lidar com o E-Social. Quem alimenta, Sabe? é o contador. Quem é o né? responsável por essa informação? Existem as categorias profissionais da contabilidade envolvidas, RH, e o SST, que é o Saúde e Segurança do Trabalho. Uhum. Então, nós temos aqui no livro também como gerenciar o E-Social e como viabilizar os programas de gerenciamento de riscos, faz parte aqui desse material. Né? Agora sim, o livro ele tem uma parte que fala um pouco das minhas vivências enquanto engenheira química, sabe? E também como professora, até porque existem vários estudantes interessados em ter um conhecimento, sabe? Não somente do professor daquela cadeira, mas de um outro professor do curso, sabe? Que tem também uma vivência na área, para estudar, para poder ter uma interpretação em sala de aula de como treinar pessoas no mercado de trabalho. Então, a minha preocupação é essa, de como viabilizar para o futuro profissional de segurança, como ele pode ter um direcionamento para as suas argumentações em temas importantes de segurança do trabalho. Porque o egresso ele sai verdão, né? É. Da faculdade, do instituto lá. E aí você dando essa experiência, dividindo um pouco mais para eles, faz com que fique um pouco mais fácil, né? Para que eles possam ter uma ideia de como, assim, dar o pontapé inicial, sabe? Para que possam desenvolver as suas habilidades, principalmente de comunicação. Essa é a minha colocação aqui nesse programa. Essa é uma das dificuldades do engenheiro. Justamente. É a comunicação com pessoas, com órgãos públicos, que o engenheiro precisa viabilizar uma boa comunicação. Tem que ser lobista, né? Órgãos de segurança pública, Corpo de Bombeiros, SAMU, os órgãos de licenciamento ambiental. Então, essas boas práticas fazem com que os procedimentos possam ser explicados da melhor forma possível. Como você chegou a esse projeto, sabe? Então, talvez exista a necessidade de ter uma fiscalização, assim, por exemplo, do CREA, para algum tipo de argumentação, sabe? Que o engenheiro precisa prestar. E ele estará preparado quando ele tem essa dinâmica de praticar mais ainda esse poder que o profissional tem em várias cadeiras, sabe? Você tocou no poder de comunicação. Num ponto aí que eu acho interessante, essa questão do Corpo de Bombeiros, né? Eu já sofri bastante na época que eu trabalhava nessa parte de regularização. E o que eu vejo são profissionais que não são da área, analisando projetos de combate a incêndio. De engenharia. Hoje já mudou, porque assim, eu estou afastado nessa área. Hoje mudou ou não? Então, existem
profissionais de engenharia e profissionais que não são, sabe? Então, seria importante, na minha opinião, existir uma análise justamente desses profissionais que estão lá Porque e que não são concursado engenheiros. para engenheiro do Porque bombeiro não não existe, tem né? um concurso para engenheiro fazer parte do Corpo de Bombeiros, infelizmente, que poderia ter essa iniciativa. Justamente. Né? Poderia muito bem ter essa Porque iniciativa como é que você vai dos analisar uma órgãos coisa se você não de é fiscalização. especialista naquilo, né? Exatamente. Então, essa é uma das falhas, sabe? Uhum. Do órgão público, por ter esse público inexistente ainda. Eu estou falando aqui Corpo de Bombeiro, O mas público não da é categoria profissional. não é só Corpo de Bombeiro. Nós temos aqui outras áreas, né? Temos a DEMA também, que temos profissionais profissionais que não não são da têm área a analisando. qualificação. Justamente. Você acha que isso aí Analisando projetos. seria um trabalho do nosso presidente Dilson Luiz? Com certeza. Para poder então, trabalhar em é cima por dessa... isso que assim, nós entendemos que, através da campanha que foi realizada pelo nosso atual presidente do CREA, poderão acontecer mais mudanças que tenham essa finalidade, para que nós da engenharia possamos ter assim, uma maior segurança em relação aos profissionais que estão avaliando os projetos. Não só nós, profissionais, e sim a sociedade, né? Não, exatamente. Que a segurança para a comunidade como um todo, né? A aquela sociedade como um todo. Isso, o acontecimento que existiu agora aí, que explodiu lá o botijão. Isso. Com certeza ali não existia um profissional habilitado. Não existia um profissional legalmente habilitado. Justamente. Tá? E não somente essa obra, mas outras que provavelmente existam, com certeza a realidade futuramente pode ser outra. Justamente. Em relação à cobrança daquele profissional legalmente habilitado nas edificações. Patrícia, sabe? Eu vejo que você faz bastante treinamento. Bastante. E um deles é o NR, né? E aí... São várias. Novas reguladoras. Mas existem, assim, algumas mais importantes. Então, eu queria saber de você quais seriam essas mais importantes, as NRs que você dá esses cursos. Bom, nós temos a NR5, ligada à CIPA, que agora precisa ter uma abordagem sobre o assunto assédio nas empresas, tá? Que antes não existia esse assunto, agora é obrigado. Existia uma dinâmica a respeito desse ponto, assédio. A CIPA NR5, temos a NR6 ligada aos EPIs, que existem outras normas que os EPIs se enquadram. Temos a NR10, tá? Ligada a serviços elétricos, né? Segurança com instalações elétricas, a NR10. Temos a NR12, máquinas e equipamentos. Eu entro muito na NR13, também caldeiras, vasos de pressão e tubulações, porque faz parte da engenharia química, essa questão do controle de variáveis termodinâmicas, né? O treinamento da NR13. Temos o treinamento da NR20, líquidos inflamáveis e combustíveis, fazendo abordagem sobre benzeno, e também para frentistas estarem capacitados. Isso que a gente, assim, que é para quem dirige, não vê o frentista utilizando a máscara, né? Não vê, mas os vapores orgânicos estão contendo benzeno na atmosfera e, periodicamente, existe só o controle biológico, tivemos sabe? até o controle biológico. Aquele acidente dentro do... Exames médicos. Ali na BR, né? Que o rapaz foi limpar, o outro foi socorrer, morreu também, né? Ali é espaço confinado. Justamente, né? Mas por conta dessa questão do benzeno, né? Também. Os vapores orgânicos, quando eles ficam na atmosfera, numa concentração que traz uma condição de morte iminente daquela pessoa, pode trazer mais, não é só uma, traz mais, porque geralmente quem percebe alguém caído vai querer socorrer também e acaba ficando lá no local também desmaiado e rapidamente pode vir a óbito, né? Então, o curso de NR33, espaço confinado, também nós temos uma grande entrada nesse treinamento. Também NR35, segurança em altura, tá? Certo. No caso, o que é que eu quero abordar hoje? Segurança em altura com acesso por cordas, que é importantíssimo, e também a questão de resgate em espaço confinado. A 33 hoje, que é espaço confinado, ela requer um treinamento prático em resgate, tá? De pessoas que estão ali numa condição de ficarem muito tempo presas, sabe? Num lugar perigoso como é um ambiente confinado. Então, as boas práticas de resgate são imprescindíveis. Recentemente, nós fizemos um treinamento na Maratá, que foi maravilhoso, com o instrutor resgatista Cláudio Cavalcante. Quero mandar um grande abraço para ele.
eu fiz a contratação dele para esse treinamento, né? Então, eu tenho uma equipe formada, maravilhosa, que atende a Ícone, e que nós temos, assim, uma série de treinamentos para realizar. Inclusive, primeiros socorros com a Lei Lucas, no caso das escolas, existe a Lei Lucas ligada aos primeiros socorros. Então, nós temos aí uma grande entrada para as escolas. Agora, no mês de fevereiro, março, é o mês da capacitação nessa área de primeiros socorros. Sempre no início do ano, é importante que as escolas façam as reciclagens dos professores e todos aqueles assistentes fazem parte do mundo escolar. Então, entramos em várias áreas, Diego. Isso aí é muito importante. Maravilha. A gente vê várias empresas preocupadas com essa questão de segurança. Também, viu? Né? Eu esqueci de falar, né? Não, mas a gente as vai tocar. Brigadas. Não, porque eu estava falando das NRs, né? A gente vê... Então, a 23, gente vê cara, brigada. Então, as empresas, elas capacitam o pessoal. Isso. Dão treinamento, mas o corpo humano, a mente humana é terrível. Vai lá o colaborador e não utiliza os EPIs. Existe alguma punição, questão de trabalhador para a empresa? Porque, assim, existem muitas leis para proteger o trabalhador. Mas, nesse caso, na visão de empresário... Existe, sim. Posso me resguardar, porque, por exemplo, essa questão do benzeno, que você falou, o benzeno causa impotência. Câncer ocupacional. Câncer também, né? E ele não utiliza. Depois ele vai lá e bota na justiça, né? A empresa. Então, a partir do momento que o empregado é admitido, tudo começa nesse processo da admissão. Existe o treinamento da integração para que ele fique ciente das suas atribuições, da integração. E nesse treinamento da integração, onde o funcionário conhece a política de saúde e segurança, de qualidade, o que é proibido, o que pode fazer, o que não pode, ele também terá o conhecimento de sua ordem de serviço, que trata justamente de penalidades como a demissão por justa causa, certo? Caso existam infrações de não uso das proteções ou usos inadequados pós-treinamento na NR6, que é de EPI, a empresa ela poderá desligar tranquilamente o funcionário que esteja cometendo negligências. Entendi. É a NR1. Se você, que o nosso público não souber qual é a NR, é a norma 1, de disposições gerais. Tá? Nós hoje temos 38 normas. Hoje, a área de saúde, segurança e trabalho, ela agrega já a 38ª norma, NR. Bom, certo? Bom. Então, a norma 1, que é a mãe de todas, certo. tá? Que agrega o PGR, ordem de serviço, precisa ter, assim, dar conhecimento àquele público que está sendo admitido, que ele poderá ser penalizado, certo? Com suspensões, depende da natureza, o grau dessa infração, certo? Então, se for uma infração muito grave, ele já tendo sido informado, reincidência, então nós não poderemos perdoar. Segurança não se brinca, né? Com a segurança não se brinca, porque qualquer coisa, qualquer tipo de anormalidade, qualquer vacilo, entendeu? Então, o acidente de trabalho com morte pode se configurar. Então, para evitar problemas maiores para a empresa, é melhor a gente logo deixar de banda aqueles problemáticos. Justamente. Você falou a questão de condomínio, né? Quais que hoje se enquadram nessa parte de condomínio hoje? Tem a 1, que é ligada ao programa de gerenciamento de risco, a 7, que para todas as empresas, aqueles funcionários precisam se submeter a exames médicos, né, da saúde ocupacional, NR7, e a 23. A 6, dos EPIs, porque nos condomínios existem muitas pessoas que fazem serviços gerais, não é isso? Tem a 18, que é ligada à parte de obras, sabe? Qualquer tipo de atividade que envolva escadas, andaimes, a parte de reformas, 18. E tem a 23, que é ligada a incêndio. Então, a brigada, ela atende a 23, atende a IT-17, que é ligada ao Corpo de Bombeiros, e uma outra importante, que é a própria de brigada, que é a NBR 14.276. Essa brigada de incêndio, ela tem que fazer teste de quanto tempo? Anual. Anual. A periodicidade da reciclagem deve ser feita anualmente. E os testes hidráulicos, tudo. Todos os testes. Inclusive elétricos, sabe? Não é só hidráulico. Elétricos também, porque tem o para-raio. E o Corpo de Bombeiros exige, certo, a qualificação dos condomínios e de indústrias também sobre testes periódicos de aterramentos elétricos.
Tá? Então, temos também os testes de para-raios e tudo, tá? Sempre tendo um engenheiro sendo responsável técnico por essas ações. Nesse caso, elétrica, é o engenheiro eletricista e que, de preferência, seja um engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Mas o químico, ele entra em várias modalidades, na área ambiental também, bastante, sabe? E também entra com esse treinamento nessa parte de piscina brigada. também, de condomínio, não? Também, químico, também. Né? O químico industrial e o engenheiro químico também. Entendi. Certo? Contanto que ele tenha ali o seu registro, o seu conselho de classe. Certo. Tá? Nada impede que o engenheiro químico seja credenciado no CRQ ou não, mas, de preferência, que o engenheiro químico ele tenha só o CREA. Entendi. De preferência. Entendi. Você falou do exame ocupacional, né? O exame ocupacional, ele é de 2 em 2 anos, salvo engano. Tô errado. Anual. É anual. Anual. Então tô errado. Tá errado. Mas tô falando com um especialista, por isso que ele traz assim, vocês para poder vocês É elucidarem porque tem algumas categorias de atividades de NRs que são bianuais. Certo. Para que nós possamos manter os controles de documentos. Esse exame ele é obrigatório ou ele é opcional para a empresa? Não. É o médico do trabalho que determina. Tá. Depende dos riscos. Certo. E das funções. Certo. Então, tudo começa com a qualificação do profissional de segurança do trabalho, certo? Uhum. Quando nós dimensionamos o mapeamento de riscos, daí o médico do trabalho determina a lista de exames obrigatórios e complementares que, assim, ele vai estar colocando no programa, certo. no PCMSO. Certo. Né? Então, esse gerenciamento ele deve ocorrer anualmente com a formação do relatório global, que é um relatório de acompanhamento do que foi feito, do que não foi feito, e o que não foi feito, por que não foi. Tem que ter uma argumentação, uma justificativa, sabe? Nesse relatório global deve também ser informado se foram feitas, assim, tomada de vacinas, quais foram elas, para quantas pessoas foram. Também tem o gerenciamento das vacinas, a parte de saúde, tá? É importante. Abrange bastante, Muita coisa. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né? Particular na minha empresa, né? Eu tenho empresa que só faço obra pública e tive um abençoado que trabalhou para mim que 3 meses, 4 meses após, ele alegou que estava com hérnia de disco oriundo ao serviço prestado à minha empresa. Procurei advogado, tal, extraoficialmente a gente conseguiu resolver, não foi caso dele ter conseguido essa hérnia através da empresa. A gente foi para o médico, e aí alegou, o médico falou que não foi oriundo. Nesse caso aí, para as empresas se resguardarem, porque o exame admissional ele é bem simples, né? É exame de sangue, na realidade, faz um raio-x de tórax e admite. De acordo com o tipo de atividade que o profissional deverá realizar, o médico do trabalho precisa dimensionar, tá? Quais exames médicos. Por exemplo, se eu detecto que a atividade levanta cargas, transporta cargas, automaticamente ele precisa determinar o exame de coluna. Então, mas o pedreiro, geralmente, ele não tem isso. Raio-x de coluna. É um raio-x comum, né? Raio-x, né? Mas o raio-x ele vai mostrar... Raio-x de coluna, de perfil. De osso, né? Tem que ter mostra a imperfeição de hérnia. O acompanhamento dessa sistemática aí. Do que está acontecendo, sabe? Então, o que acontece? Eu creio que acontece. A omissão, certo? Do trabalhador sobre os sintomas. Ele tem o sintoma e fica aguardando aquele sintoma, e o sintoma vai aumentando. Ou seja, o risco vai aumentando e vai chegar no momento que ele vai acabar se afastando pela doença ocupacional. Então, tem empresas que não fazem esse tipo de monitoramento, sabe? Quando a pessoa se afasta pela primeira vez, ela já precisa ter esse acompanhamento pela empresa até o 15º dia, porque ele vai estar afastado em tratamento. Então, a depender dos resultados desses exames, a empresa decidirá ou não pela mudança de função. Entendi. É isso que acontece, porque existem outras categorias de exames médicos, não é somente periódico. Tem mudança de risco ocupacional, que era o antigo mudança de função, que mudou o nome, a nomenclatura. Mudança de risco ocupacional. É quando o trabalhador ele sai do ambiente A e vai para o ambiente B porque apresentou algum problema, a empresa não quer desligar esse empregado. Certo. Tá bom? Entendi. E existe também o de retorno ao trabalho. Por exemplo, se tiver algum tipo de lesão,
física ou mental, porque hoje a síndrome de burnout está muito em evidência em muitas categorias, sabe, principalmente bancos e supermercados. Existem também os problemas ligados às questões psicossomáticas, que você não tem como adivinhar um futuro problema de alguém. Mental. É incrível. E as questões mentais hoje têm afastado muitos trabalhadores. Muitos. Por pressão. A pressão para cumprimento de metas, Diego. Essa é uma questão muito interessante, que inclusive eu vou levar lá para o meu programa com um advogado previdenciário sobre esse assunto. Porque aí nossa área aqui é terrível, né? A pressão é constante, né? Então, nós temos que fazer vários gerenciamentos voltados a planilhas, projetos, cálculos. Temos que trabalhar em relação a vários tipos de situações que podem trazer aí uma fadiga mental, entende? Então, a gente tem que se cuidar da nossa qualidade de vida, dormir mais cedo. Por exemplo, hoje eu estou de férias, né? Maravilha. Esse mês eu estou de férias. Branca. E nas minhas férias, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dormir cedo, porque eu só durmo tarde entre 11 e meia-noite. Entre 23 horas e meia-noite. Né? Então, um dos meus maiores prazeres é dormir às 20h30. Dormir bem, né? 21, no máximo, quando eu estou de férias. Então, esse mês, para mim, está sendo bom, né? Por isso, porque eu estou tendo a possibilidade de dormir mais. Então, quando você dorme mais, você produz melhor, sabe? Então, tem tudo isso aí. Né? Cuidar do corpo, da mente, né? Cuidar do corpo e da mente. Justamente. Aqui a gente vai trazer também, eu quero trazer cardiologista para cá. Porque psicólogo também quero trazer para cá. Importantíssimo. Se quiser referência, eu tenho, tá? Maravilha, aceito sim. De psicólogo. Porque o que eu falo por meus colaboradores, né? A cabeça, ela é tudo. Se você não está bem ali, trabalhando no que você gosta e bem, não adianta você nem abrir o computador, então você ir lá para uma frente de campo de trabalho. Não adianta. Porque se a cabeça não está bem, não adianta. É verdade. Não Patrícia, adianta. Existem várias siglazinhas dessa parte de segurança. Vamos lá. Verdade. PGR, LCCAT, GRO, LTCAT, PPP. Quais empresas que se encaixam para poder ter que fazer esses programas? Todas. Agora, sim, entre aspas, né? Empresa de grau 1 e 2, porque temos 4 graus, 1, 2, 3 e 4. Certo. Então, a de grau 1 e 2 não tem obrigação, a depender da categoria, da modalidade daquele empreendimento, sabe? Basta só ter um termo de isenção, informado no E-Social. Isenção de riscos. Certo. É possível, certo? Só quando não existe realmente detecção de riscos à saúde da pessoa, um acidente grave, coisas do tipo, né? Então, tem algumas categorias de empresas, modalidades, que não são necessárias do PGR, outras sim, tá? Então, é bom colocar aqui para o nosso público, né, que aquelas que mais têm riscos, independente do setor, precisa ter uma integração do PGR com o PCMSO. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos e o PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? Então, precisa ter uma integração de ambos os documentos. O PGR é que tem uma validação de 2 anos, mas anualmente existe um relatório global, chamado GRO, que você estava falando da sigla. GRO significa Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então, nós fazemos anualmente um relatório de acompanhamento do plano de trabalho, certo? Não há necessidade de realizar um novo programa. E sim um relatório de acompanhamento chamado GRO. Porque muitas pessoas confundem com relação à gestão do PPRA, que era o antigo documento de segurança do trabalho, que o PGR deu lugar. Né? Ficou no lugar do PPRA. Agora não precisa mais, nem PCMAT. Na área de construção era a PCMAT. Agora é tudo PGR. Então, no caso de construção, existe um rodízio, né? De categorias profissionais durante aquela concepção da obra. Certo. Então, tem obras que têm um período de 2 anos, 3, 4 anos. Então, existe uma rotatividade de funções e aquele programa será feito o quê? Um relatório GRO anual de acompanhamento do PGR principal. Porque o PGR principal, no caso de obra, tem que prever tudo o que vai ter naquele projeto, do início ao fim.
E tem que ter uma integração muito boa com o engenheiro civil, quem vai elaborar o PGR de obras, certo? Eu já tive a oportunidade de fazer 2 PCMATs. Na época que tinha PCMAT, né? De 2 condomínios, né? Um na Coroa do Meio e outro na Atalaia. Maravilha. Então, eu tive uma experiência assim, muito grande, né? De vários programas. PPRA foram vários. Agora, assim, de PCMAT, como já tem muitos profissionais de engenheiros de segurança nas próprias construtoras, então eu só tive a oportunidade, como nunca trabalhei em construtora, né, só em empresas de petróleo e gás ou consultoria, eu só fiz 2 PCMATs na vida. E hoje é tudo PGR, certo? É tudo PGR. Agora sim, focada mais em quê? Que eu tenho atuado mais nos treinamentos. Quem fiscaliza esses programas? Qual é o Ministério do Trabalho. Do Trabalho, né? É. O Ministério do Mas Trabalho as empresas que têm processo de certificação do ISO, né? Do ISO, aí tem os auditores das acreditadoras. Certo. Das empresas que fazem auditorias e que liberam certificados periódicos. Esses certificados têm uma validação de 3 anos. Os ISOs da área da gente, as ISOs são o quê? A 9001? A 9001 de qualidade, 14001 meio ambiente e a 45001 é a de saúde e segurança do trabalho. Certo? Maravilha. Que, inclusive, quero mandar um grande abraço para a Sandra Rocha, que recentemente implantou uma obra totalmente voltada à ISO 45001. Tá? Maravilha. Convida a Sandra para cá, viu? Sandra. Sandra Rocha. Foi professora? É professora do IFES também. Eu acho que ela foi uma professora. A professora Rocha. Sandra. Eu acho que ela foi uma professora. Né? Então, nós temos, assim, projetos, sabe, que não vão parar, de outras obras que futuramente serão lançadas, e que nós temos muitas contribuições a fazer para a sociedade, porque a nossa missão é fazer com que as pessoas estejam mais conscientes de seus papéis, justamente visando não trazerem prejuízos à saúde, nem à segurança das pessoas que trabalham no dia a dia, dentro ou fora das empresas, até porque existe uma condição de acidente de trajeto, para analisar também. Tem isso também. Né? E também as questões ligadas à responsabilidade social, sabe? Então, hoje eu estou muito apaixonada, sabe, Diego, pelas responsabilidades sociais. Eu sou membro do Rotary Club, né? Um clube importantíssimo que existe aqui em Aracaju. Existem vários clubes no Brasil inteiro, no mundo, né? Rotary é mundo. Então, eu estou muito engajada hoje com projetos de responsabilidade social. Maravilha. Também. Eu estou com um projeto aí social de fazer uma associação voltada a serviços comuns de engenharia, que englobe parte tanto de regularização como projetos todos em si, até mesmo como acompanhamento. Depois eu faço um convite a você formal, se você quiser fazer parte desse pessoal, desse time que eu estou montando. Você é uma mulher atuante, inteligente. Como é que você vê a questão das melhorias das políticas para mulheres? Olha, Diego, é um assunto muito especial, até porque existem muitos setores que não são conhecidos, que precisam ter mais visibilidade, sabe? Então, existem várias possibilidades de conscientização de pessoas, de campanhas que podem ser viabilizadas para que as mulheres elas tenham o seu lugar no mercado de trabalho. Existem muitas mulheres que são super inteligentes, mas ainda não foram bem orientadas em como ganhar dinheiro de uma maneira mais assertiva. Então, existem várias categorias, e principalmente as mulheres que têm os seus afazeres domésticos. Então, a ideia das políticas públicas é mostrar para aquelas mulheres que têm a sua vivência doméstica que elas podem ser empreendedoras, sabe? De alguma maneira, na sua própria residência. Elas podem ser empreendedoras de sucesso. Maravilha. Tá? Elas podem ter uma viabilidade, uma rotatividade de serviço doméstico e atividades em campo, em qualquer tipo de setor, para que elas tenham maior visibilidade em cima do que fazem. Porque tem muitas mulheres que têm ideias, mas não coloca no papel e não conversa com ninguém. Ninguém vai adivinhar nunca o que ela pode desenvolver. Isso aí. Sabe? Em termos de vários setores. Setores de artesanato, alimentação, beleza. Tem muitas mulheres que precisam desenvolver mais a sua capacidade de
negócios. É isso aí. A política envolve negócios. Uhum. Hoje o mundo ele é globalizado. Então, as mulheres que desconhecem a possibilidade de usar um aplicativo, elas ficam sem negociar nada. Uhum. Então, eu assim penso, sabe, enquanto profissional, que existam mais possibilidades de envolvimento de mulheres realizando ações para o mundo do empreendedorismo. É isso que eu vejo. Muitas mulheres tendo a possibilidade de aprender mais novas tecnologias, Diego, é isso. Eu sinto também... Eu sinto falta disso. Eu sinto também, Patrícia... Novas tecnologias para as mulheres. E não só em si só para mulher, como para homem também. Certo, mas assim, para as mulheres, porque assim, existem determinadas situações que as mulheres são muito mais criativas. Elas pensam muito mais justamente em alternativas do que os homens, por favor. A gente é mais bagunçadozinho, né? Tá bom? Então, é importante que as mulheres tenham mais engajamento, sabe? Possam estarem tomando conta de seus próprios negócios e não depender do marido. Será que isso não é falta de coragem? É falta de coragem, de coragem, sim, né? Então, essa questão de levar o encorajamento para o público feminino faz parte tá? De iniciativas para as políticas públicas. Justamente. Porque tem muitas mulheres ainda que, infelizmente, estão dependendo dos maridos para sobreviver. O que eu sinto falta, Patrícia, na realidade, é de mais atitude dos políticos, porque a teoria ela é muito bonita, mas a prática a gente vê que não está acontecendo nada, porque na hora da campanha promete, e na hora de executar a promessa, acaba caindo no esquecimento e brasileiro esquece tudo que aconteceu ontem, né? Então a promessa fica lá para trás sabe o que eu vejo assim? Esquece. Uma falha muito grande a nível social é a má gestão das praças públicas. A praça pública é para o povo utilizar, mas ela é mal utilizada. Olha, final de semana, se você circular na capital, tudo vazia. Não é que nem na nossa época que você era um cultural, né? Na época que tinha, antes dos shoppings aparecerem, nós tínhamos vivências em duas praças. Era a Fausto Cardoso e a Tobias Barreto. Eu vivia ali. Eu não saía da Tobias Barreto. Eu também ali. Era bom demais. Tinha aquele centro ali cultural que tinha... Centro cultural. Cadê o envolvimento comida, né? Em outras praças, não somente na capital, mas também ali nas regiões mais periféricas da capital. Justamente. Né? Nas praças centrais e nas das periferias também, né? Falta um pouco de consciência. Agora, falta muito. A gente vê pouco, que eu vejo pouco, são atividades de academias públicas, né? Envolvimento de educação física, mas só que eu vejo de uma maneira muito tímida. Essa questão de qualidade de vida. Podia melhorar muito mais, né? Justamente. É porque, como eu falei a você, na realidade, os políticos só fazem prometer. Mulheres, públicos de mulheres, públicos de idosos, sabe? De várias modalidades. Eu sinto falta também... Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de profissionais do nosso sistema candidatos à política, né? E pleitear um cargo político, porque a política, ela move tudo. Ela move o mundo. E aí você, não, Diego, não pode falar de política. Eu falei, rapaz, tem que se falar de política, que seja de esquerda e de direita, mas tem que estar envolvido o profissional do sistema, porque somos os cabeças pensantes. E somos poucos, né? E o nosso PIB é em cima da engenharia. E por que a representatividade nossa é pequena? Qual é a sua visão? O que pode fazer para mudar isso aí? Bom, Diego, a visão é ampla, porque as modalidades são várias, e que elas precisam ter um direcionamento para novos projetos. Então, nada melhor do que formação de parcerias com profissionais e empresas para viabilizar novos projetos, que sejam inovadores, que sejam diferentes, que sejam projetos que nunca foram implantados, ou que, se já foram, sabe, que estão escondidos em alguma mesa, possam serem descobertos, sabe? Descobertos de novos talentos, Diego. Existem vários profissionais que são talentosíssimos, mas nós não sabemos que eles existem. Então, vamos criar uma política para a descoberta de novos talentos na engenharia. Porque, recentemente, eu descobri uma menina
que é desenhista, e o pai dela me mostrou o desenho da menina. Rapaz, coisa linda. Maravilha, Artista, né? uma artista escondida, existe em Aracaju, no bairro Industrial. Uma criança, 14 anos. Pois é. Quantas Então, dessas tem no existem. Brasil, né? Então, existe, sabe? Ela, quando vê alguma coisa, ela desenha. Parece coisa assim, de artista profissional mesmo. Uhum. Então, eu fiquei impressionada porque uma pessoa do ramo político conversou comigo, Patrícia. De vez em quando é importante, viu? Você que é pré-candidata, é importante Só você é conversar. pré-candidata, então, aqui. Você está pleiteando o quê? A ser vereadora. Olha só, Então, fica aqui a dica. Ainda não é candidata, não, pré-candidata. só pleiteando, né? Uhum. Essa pré-candidatura aí. Mas uma pessoa me disse, olha, converse com a comunidade, você vai descobrir muitas coisas conversando com as pessoas. E realmente é verdade. Se aproxime e comece a conversar com as pessoas desconhecidas Uhum. e mostre um pouco de alguma coisa, de alternativa, principalmente em cima do que aquela pessoa estiver fazendo. Quem é a família dessa pessoa? Talvez exista um grande talento naquela família que você vai descobrir e ajudar. Então, eu tive essa experiência e fiquei encantada, né, de ter descoberto um artista na Rua de São João, no mês de junho. Ah. Né, através da filha de um ambulante que eu me aproximei para tomar uma Coca-Cola e descobri uma menina que é espetacular no que faz. Só de maneira amadora, é incrível isso, sabe? Maravilha. Imagina um profissional de engenharia ou outros profissionais engenheiros que ainda não se posicionaram no mercado porque ficam esperando um concurso. Olha, eu acho incrível. Tem muitas pessoas. E concurso da nossa área, Nossa Senhora, né? Tem muitas pessoas ainda que não abriram a visão para o mundo empreendedor. Já são engenheiros, mas não embarcam na questão de viabilizar algo que pode ser integrado, ou seja, sozinho, ou seja, conversando com alguém, né? Se comunicar com o conselho para ver o que é que pode ser feito, se juntar com colegas para montar uma consultoria. Então, existem várias alternativas, sabe, para essas políticas acontecerem. Uhum. Né? Então, eu vejo isso, a oportunidade de as categorias profissionais conversarem umas com as outras, as entidades de classe se fortalecerem mais, Serem mais atuantes, né? mais atuantes nos eventos, também que eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta. Precisaria de mais eventos. Tem. Só temos, na realidade, só temos duas Poucos entidades, eventos. mas duas entidades que aqui nós fazemos parte, né? Que é o Clube de Engenharia, que faz mais eventos, né? O SENS, de vez em quando, né? Então, eu sinto falta de mais eventos. Porque, através dos eventos, nós poderemos descobrir alternativas de trabalho e ampliar o nosso network em relação aos outros profissionais, sabe? Então, você acaba, numa dinâmica que possa ser feita no evento, descobrir aquela pessoa ideal para você negociar juntamente com ela. Não é não? Com certeza. Como é que você enxerga, Patrícia, o mercado atual nesse ramo que você atua, tanto da segurança como da química? Olha, na engenharia química, ainda de maneira tímida, por conta de ser um mercado muito restrito, principalmente aqui, no nosso estado de Sergipe. O mercado da engenharia química ele é mais amplo no Sudeste e no Sul, sabe? Então, depende muito do que o engenheiro químico terá como projetos inovadores para fazer, principalmente de maneira coletiva, sabe? Com outros colegas de trabalho. A consultoria é um diferencial que traz grandes oportunidades, porque através da consultoria, o profissional ele tem a entrada na área ambiental, por exemplo, que precisa do engenheiro químico, sabe? Então, eu vejo esse lado de projetos inovadores na área ambiental, para o engenheiro químico entrar. Certo. Na segurança do trabalho, da mesma forma. Sabe? Porque nem todas as empresas precisam ter um engenheiro químico no quadro. Engenheiro também de segurança. Por causa do SESMIT. Nem de segurança do trabalho, por causa do SESMIT. Né? Então, existem várias assim, alternativas de parcerias formadas com outras empresas e também com profissionais autônomos que fazem parte assim, da sociedade e que precisam ter mais visibilidade. Por exemplo, o bombeiro civil. Ele pode ser um grande parceiro do engenheiro de segurança do trabalho para os treinamentos de brigada de incêndio, sabe?
É isso, inspeções também. Inspeções para verificação de não conformidades. Maravilha. Ligadas à parte de incêndio e pânico. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Espero que todos tenham gostado dessa aula que Patrícia deu aqui pra gente, né? Muito conteúdo nosso. Muito obrigado. Eu tenho que vir mais vezes. Vou te convidar outras vezes. Obviamente, vamos adentrar em áreas específicas para poder elucidar essas dúvidas que é a engenharia de segurança do trabalho e da química, né? Não, e a engenharia química, então, porque temos grandes entradas nos segmentos de alimentos, porque Sergipe tem bastante, tá? Então, a gente tem que ter um programa só voltada à parte de alimentos. O que é que tem nas indústrias, Vamos sabe? trabalhar em cima disso aí. Vamos trabalhar em cima disso aí. Sabe, porque hoje foi uma coisa mais genérica, mas as indústrias de alimentos têm, assim, uma certa vantagem aqui no estado de Sergipe por termos indústrias importantes. Já está, né, deixando já a deixa para poder a gente ter o tema que é a parte de alimentos. De alimentos. Pessoal, quero pedir para vocês, aqueles que não são inscritos ainda, se inscreva, ativa o sininho, certo? Não esquecendo o triplo C, né? Curte, comente e compartilha. Maravilha. Beleza? Maravilha. Patrícia, deixa uma breve mensagem para todos os nossos telespectadores, do agradecimento e, pessoal, Patrícia aí vai pleitear essa vagazinha aí na Câmara, vamos dar essa força. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada por estarem sempre acompanhando meu trabalho e deixo a seguinte mensagem, que tudo na vida nós poderemos conquistar. A vida é cheia de desafios, mas nada impede que nós possamos olhar ao nosso redor e contar sempre com alguém que possa nos apoiar. Porque sempre existirá alguém que pode apostar no nosso sucesso, tá? Então, tudo dependerá de nós. Essa é a minha mensagem, tá? Tudo dependerá do nosso empenho para que nós possamos, assim, ampliar cada vez mais novas oportunidades de crescer, sabe? De expandir os nossos negócios. Certo? Porque sempre temos essa possibilidade. O engenheiro, ele nasceu para isso, para ampliar, né? A gente só pensa no exponencial. Justamente. Nós queremos o quê? Somar. A engenharia é assim, tá, pessoal? Ela trabalha muito as operações unitárias, trabalha muito as contas. Então, o engenheiro, ele quer somar, ele quer exponenciar suas ações. Então, é isso aí. Maravilha. Né? Muito obrigado, Patrícia. E aí? Quer construir? Eu quero. De forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí? Quer construir?